Aconteceu em uma tarde quente em Guadalajara. Uma daquelas tardes em que o ar parece pesado demais para respirar. A praça estava cheia, crianças correndo, vendedores anunciando seus produtos. E no meio de tudo isso, uma pequena igreja evangélica realizava uma ação simples: comida, oração e esperança para quem precisasse. Ninguém imaginava que, em questão de minutos, aquela praça seria palco de um confronto violento. Um confronto entre a dor mais profunda de um jovem roqueiro e a fé inabalável de um pastor humilde. Ninguém imaginava que palavras afiadas seriam lançadas como facas, que acusações contra a igreja ecoariam como tempestade, que um músico enfurecido, tomado por uma rebelião que ele já nem conseguia controlar, correria em direção ao pastor com uma guitarra levantada como se fosse uma arma. E ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que aconteceu no exato segundo em que o ataque começou. Essa história não é sobre violência, não é sobre música, é sobre o que acontece quando a dor de alguém explode diante de toda uma cidade e quando a fé decide não recuar. Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje não é ficção. É o tipo de acontecimento que deixa até os mais céticos sem explicação e faz outros caírem de joelhos. Fique comigo até o final, porque há uma mensagem aqui que talvez seja exatamente a resposta que você está pedindo a Deus há muito tempo. E antes de continuarmos, já aproveita para se inscrever no canal Onde o Milagre Começa, porque aqui você vai encontrar histórias reais que reacendem a fé e o coração. Todos os dias você encontra testemunhos reais e impactantes. Se inscreva agora e já curta esse vídeo para o YouTube. Recomenda-lo a mais pessoas que precisam conhecer do poder de Deus. Meu nome é Mateu Córdova e sirvo a Deus há mais de 3 décadas aqui em Guadalajara. Já vivi de tudo neste ministério. Já preguei em prisões, em lares devastados pela violência, em hospitais onde a morte parecia reinar. Mas o que vivi naquela tarde na Plaza de la Soledad foi algo que até hoje faz meu coração tremer. Não de medo, mas de reverência. Era um domingo quente, aquele tipo de calor mexicano que deixa a camisa grudada no corpo. Minha igreja havia organizado uma ação simples: comida, água fresca de tamarindo, algumas orações e muita vontade de servir. Nada sofisticado, apenas o evangelho vivido na prática. Eu estava distribuindo pratos de arroz e feijão quando ouvi algo diferente do outro lado da praça. Guitarras, amplificadores, caixas de som. Um pequeno grupo de jovens músicos montava um mini palco improvisado. No meio deles estava ele, Carlos Salvatierra. Eu ainda não sabia seu nome naquele momento, mas senti um peso espiritual vindo daquele jovem. Tatuagens, roupas escuras, semblante carregado. Porém, o que mais me chamou a atenção não foi sua aparência. Foi seu olhar, um olhar de alguém que carrega uma dor tão profunda, tão antiga, que já se transformou em ódio. Enquanto servíamos a comunidade, ele me observava fixamente. E cada vez que suas bandas tocavam mais alto, eu percebia que não era apenas música. Era como se ele quisesse abafar nossa presença ou confrontá-la. Eu continuei servindo com calma, até que ouvi o primeiro grito vindo do lado deles. Olhem lá, a igreja enganando o povo de novo, vivem pedindo dízimo para enriquecer. Alguns dos seus amigos riram, outros repetiram provocando: acordem, a fé cega vocês, igreja só manipula. Algumas pessoas na praça começaram a vaiar, não a eles, mas a mim. Eu senti os olhares duros, o julgamento, a hostilidade crescendo. Mas, irmão, quando você anda com Deus por muitos anos, aprende a reconhecer quando um ataque não é humano. Aquele não era. Respirei fundo, caminhei até eles e disse com toda a serenidade que o Espírito me deu: filhos, vocês também são bem-vindos aqui.
Isso, isso foi o estopim. O rosto de Carlos mudou instantaneamente. Seus olhos se encheram de uma fúria que não era natural. Ele deu um passo à frente como se estivesse prestes a cuspir fogo. E ali, naquele primeiro confronto de olhares, eu soube. Aquela tarde não terminaria de forma comum. Quando eu disse a eles que eram bem-vindos, parecia que toquei exatamente na ferida mais profunda daquele jovem. O rosto de Carlos Salvatierra ficou vermelho, seus olhos estreitaram como os de um animal acuado, mas ao mesmo tempo pronto para atacar. Ele deu 2 passos na minha direção, apontando o dedo no meu rosto, enquanto metade da praça parava para olhar. "Bem-vindo! Você pensa que engana quem, pastor?" Ele gritou. "Vocês vêm aqui fingindo amor, quando na verdade querem é crescer às custas da fé dos outros." Alguns riram, outros vaiaram. E como sempre acontece quando alguém se levanta contra a fé, pessoas que eu nunca tinha visto sentiram coragem para atacar também. "É tudo por dinheiro. Pastor vive da mentira. A fé só cega o povo pobre." Isso aí é estratégia para manipular a comunidade. Confesso que meu coração apertou. Não por mim, mas por eles. Porque eu via naquelas palavras a marca do engano espiritual. Peguei minha Bíblia, que sempre carrego comigo. Segurei firme contra o peito e respondi: "Não vim por dinheiro. Vim porque Jesus disse para alimentar os famintos e consolar os oprimidos." As vaias aumentaram. A palavra de Deus nunca foi instrumento de manipulação. É espada para curar, não para controlar. Carlos riu com desprezo. "Espada, cura, me poupe, a igreja só destrói. Vocês viveram enchendo minha família de culpa. Deus não existe, pastor. E se existe, virou as costas para mim." Essa frase veio de um lugar muito profundo. Eu a senti como quem sente um vento frio passando entre os ossos. Olhei firme nos olhos dele e respondi: "A luz sempre incomoda quem ainda vive nas sombras." As pessoas reagiram como se eu tivesse provocado. Mas não era provocação, era verdade. A Bíblia diz que a verdade liberta, mas antes de libertar, ela confronta. Carlos deu um passo ainda mais perto, tão próximo que eu podia sentir o cheiro da bebida misturado ao suor. "Você não sabe nada da minha vida, pastor. Não venha bancar o santo." "Não vim bancar nada, filho. Vim servir. E mesmo você me atacando, eu te digo: Deus te ama mais do que você consegue suportar." Dessa vez não houve gritos. Houve silêncio. Um silêncio pesado, carregado, como o momento antes de uma tempestade. E eu soube, ali, olhando para aqueles olhos feridos e furiosos, que ele estava prestes a cruzar um limite que mudaria tudo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você que está assistindo agora, você já se sentiu assim? Já olhou para a igreja, para um pastor, para a fé e pensou exatamente como o Carlos pensou, que tudo era interesse, manipulação, mentira? Se alguma vez você já teve esse tipo de luta, comenta aqui embaixo. Já tive dúvidas sobre a igreja ou eu já me decepcionei com a fé. Eu quero ler, orar pela sua história e, se for o caso, pedir a Deus para curar essa área da sua vida. Se essa conversa está mexendo com você, já deixa o seu like e se inscreve no canal Onde o Milagre Começa. Porque aqui a gente não foge dos temas difíceis, a gente olha para eles à luz da presença de Deus. E se você sente que está passando por tempos difíceis, eu preparei com muito carinho o e-book 33 orações para tempos difíceis. Por menos de 10 centavos por dia, você investe no seu relacionamento com Deus, fortalece sua vida espiritual e ainda ajuda este canal a continuar trazendo histórias e mensagens que edificam a fé. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Não é uma venda, é um convite para caminhar mais fundo com Deus. Antes que eu pudesse responder, Carlos virou o corpo e correu em direção ao pequeno palco improvisado onde estavam os instrumentos. Alguns jovens que estavam perto de mim se assustaram e recuaram.
Outros começaram a gravar com o celular, achando que aquilo era apenas mais uma cena de provocação. Mas eu sabia, aquilo não era teatrinho. Era um ataque espiritual prestes a se manifestar de forma física. Vi Carlos subir no palco tropeçando em cabos, derrubando um microfone. Seu rosto parecia o de alguém que já não enxergava ninguém ao redor, apenas a própria dor distorcida. Ele agarrou sua guitarra preta, aquela que parecia valer mais que tudo para ele, e a ergueu acima da cabeça como se fosse um machado. "Agora você vai descobrir quanto vale a sua fé", ele berrou. Algumas pessoas começaram a gritar, outras se afastaram correndo. Uma senhora colocou as mãos na boca e disse: "Meu Deus, ele vai matar o pastor." Eu permaneci firme, não por coragem humana, mas porque naquele instante senti uma paz tão profunda que não vinha de mim. Uma paz que dizia: "Fique, não se mova." Uma jovem atrás de mim chorou e pediu para eu sair dali. Um dos meus diáconos tentou me puxar pelo braço, mas eu apenas balancei a cabeça dizendo não. Então Carlos começou a correr na minha direção, guitarra erguida, gritando como um animal ferido. E eu não ergui as mãos, eu não recuei, eu não me protegi. Apenas fechei os olhos por um segundo e disse no meu coração: "Senhor, esta batalha não é minha, é tua." Quando abri os olhos, ele já estava a poucos metros. A praça inteira prendia a respiração. Era possível ouvir apenas o som dos passos dele no chão quente e um grito de desespero de alguém dizendo: "Pastor, cuidado!" E foi nesse momento que tudo se desligou do natural. O tempo pareceu desacelerar. Cada movimento parecia acontecer em câmera lenta. A guitarra começou a descer em minha direção e eu sabia, no fundo da alma, que apenas Deus decidiria o que aconteceria naquele próximo segundo. Quando a guitarra começou a descer em minha direção, eu juro diante de Deus, que tudo ao meu redor ficou em silêncio. Não era o silêncio comum. Era aquele silêncio denso, espiritual, que só acontece quando o céu decide intervir. Eu via a expressão de Carlos distorcida pela fúria. Seus dentes cerrados, os músculos dos braços tremendo de tanta raiva acumulada. Ele não estava apenas atacando um pastor. Ele estava atacando tudo o que representava esperança. Tudo o que ele acreditava ter sido arrancado dele no passado. A praça inteira prendia o ar. E foi no exato instante em que ele trouxe a guitarra para me acertar que algo dentro de mim, algo mais forte que qualquer pensamento humano, tomou o controle da minha voz. Eu ergui a mão direita e declarei com toda a autoridade espiritual que Deus me deu: "Repreendo o mal em nome de Jesus." Eu não gritei. Eu não forcei a voz, mas a frase saiu como se tivesse atravessado a praça inteira com o vento. E então aconteceu. Irmão, irmã, se eu não tivesse vivido aquilo, talvez eu mesmo duvidaria. Mas naquele exato segundo, uma luz surgiu do nada. Não veio do sol, não veio de nenhum refletor. Foi uma luz súbita, intensa, branca como fogo purificado. Um clarão que fez várias pessoas taparem os olhos. E junto com a luz, veio um vento. Um vento forte, impossível, como se alguém tivesse soprado sobre a praça. Ele não veio de trás, nem da frente. Era como se viesse exatamente do ponto onde a minha mão estava estendida. A guitarra, que vinha em velocidade, mudou de direção de forma sobrenatural. Ela foi empurrada para o lado como se tivesse batido em algo invisível. Desviou de mim a poucos centímetros, e caiu no chão a quase 3 metros de distância, sem quebrar, sem arranhar, como se tivesse sido colocada ali com cuidado. Naquele instante, ninguém disse uma palavra. A praça inteirinha ficou paralisada. Alguns jovens deixaram cair as garrafas que seguravam. Uma senhora começou a chorar. Uma criança correu para abraçar a mãe. E até quem estava filmando abaixou o celular, completamente sem reação. Mas quem mais me impressionou foi Carlos.
Quando a luz apagou e o vento cessou, ele ficou imóvel, com os braços ainda erguidos no ar, como se seu corpo tivesse esquecido o que fazer. Seus olhos se arregalaram, seus lábios tremiam, e lentamente ele deu um passo para trás, como se estivesse vendo um fantasma. Foi ali, naquele exato momento, que percebi. Carlos não estava com raiva de mim. Ele estava quebrado por dentro. E Deus acabara de tocar na ferida mais profunda da alma dele. Ele caiu de joelhos. E quando levantei minha mão para me aproximar, ele começou a chorar, não de remorso imediato, mas de dor antiga, acumulada, sufocada. E assim começou o momento mais forte da minha vida. Quando vi Carlos cair de joelhos, meu coração não sentiu vitória, sentiu compaixão. A luz já tinha desaparecido, o vento cessara, mas algo muito maior continuava ali, a presença palpável do Espírito Santo pairando sobre a praça. Me aproximei devagar. Ele tremia, respirava como quem tenta engolir anos de revolta ao mesmo tempo. E quando levantei a mão para tocar seu ombro, ele me olhou com uma mistura de medo e desespero. Mas não medo de mim. Medo do que Deus tinha acabado de mostrar. Então, ele desabou de vez. Um grito saiu do peito dele, um grito que não era de raiva. Era de alguém que finalmente não aguenta mais carregar a própria dor. Por que Deus não me ouviu quando eu mais precisava? Aquela pergunta cortou meu coração como faca afiada, porque aquele grito, aquele clamor, não surgira naquela tarde. Ele estava guardado há anos, sufocado dentro de um jovem que só conheceu perdas, culpas e silêncio. Eu me ajoelhei ao lado dele. Filho, falei com a voz mais suave que consegui. Ele não só te ouviu, ele levantou os olhos vermelhos, confusos, esperando a resposta que carregava o peso da vida inteira. Ele te carregou no colo. Ele balançou a cabeça, negando, chorando. Não, ele deixou meu irmão morrer. Ele deixou minha família se destruir. E eu gritei por ele. Coloquei a mão no ombro dele. E, irmão, naquele instante, senti a direção tão clara do Espírito que qualquer dúvida desapareceu de dentro de mim. Carlos, você não faz ideia de quantas vezes Deus te livrou da morte. Quantas noites você deveria ter morrido, mas Ele te preservou. Quantas vezes você deveria ter sido destruído pelas suas próprias escolhas, mas Ele te guardou. Você acha que Ele não te ouviu? Carlos, Ele te protegeu quando você nem conseguia reconhecer isso. Ele chorava sem forças, como alguém que finalmente entende que o mundo inteiro não o odiava. Ele só não conseguia ver. Mas por que ele não falou comigo? Olhei nos olhos dele e respondi, porque o barulho da sua dor era maior que a voz dele. E hoje ele precisou fazer isso aqui, diante de todo mundo. Precisou gritar ao seu coração, porque você já não escutava mais o sussurro dele. Aquela frase quebrou Carlos por dentro, mas não o destruiu, o reconstruiu. E ali, diante de todos, o verdadeiro milagre não foi a guitarra desviada. Foi o coração de um jovem rebelde, finalmente rendido ao amor de Deus. Depois daquele momento na praça, quando Deus o tocou de maneira tão clara e tão pública, Carlos ficou alguns minutos em silêncio absoluto. Eu me lembro de olhar para ele e ver um jovem que parecia ter levado uma vida inteira de golpes na alma. Finalmente respirando pela primeira vez. As pessoas ao redor estavam emocionadas. Alguns choravam, outros se ajoelharam espontaneamente. Era como se aquele milagre, o sobrenatural visível, tivesse aberto uma porta no coração de todos ali. Mas ninguém estava mais impactado do que o próprio Carlos. Quando ele finalmente conseguiu falar, sua voz saiu fraca, quebrada. Pastor, o que eu faço agora? Eu não sei mais quem eu sou. Coloquei minha mão em seu ombro e disse, você começa aceitando que Deus nunca desistiu de você. E agora, você precisa dar o primeiro passo de volta.
Ele me olhou com tanto desespero e esperança ao mesmo tempo que parecia um menino perdido pedindo ajuda. Naquela noite, levei Carlos para a igreja. Não era um templo grande. Na verdade, nem dá para chamar de templo. Era uma antiga casa adaptada, com bancos de madeira, paredes simples e um ambiente que sempre carregou mais presença de Deus do que muitas catedrais luxuosas. Ele entrou devagar, como quem pisa em território desconhecido. Sentou-se no último banco, colocou as mãos no rosto e chorou por longos minutos. Eu apenas fiquei ao seu lado. Às vezes, o maior ministério que podemos exercer é simplesmente ficar, estar presente. Depois de um tempo, ele disse: Pastor, eu quero entender esse Deus que desviou a guitarra. Eu quero conhecer esse Deus que me amou mesmo quando eu o rejeitei. Foi ali, naquela noite silenciosa, que Carlos entregou a vida a Jesus. Sem música, sem multidão, sem luzes, sem show, apenas verdade, apenas rendição, apenas Deus encontrando seu filho de volta. As semanas seguintes foram um testemunho ainda maior do que o milagre que todos viram na praça. Carlos começou a frequentar a igreja diariamente. Passava horas perguntando, lendo, chorando, relembrando seu passado e permitindo que Deus o curasse pouco a pouco. Em menos de um mês, ele já participava das ações comunitárias conosco. E o mais impressionante, as pessoas que o temiam passaram a admirá-lo. Aquele jovem rebelde, cheio de ódio, sempre o primeiro a chegar, sempre o último a ir embora, servindo com alegria, com humildade, com uma fome de Deus que só quem foi resgatado do fundo do poço consegue ter. Alguns meses depois, a própria igreja sugeriu: Pastor, Carlos tem liderança, deixe-o nos ajudar oficialmente. E assim o jovem que tentou me atacar se tornou um dos meus líderes nas ações comunitárias, um testemunho vivo, uma prova ambulante da graça, um milagre que não terminou na praça, mas continuou todos os dias em seu comportamento, sua fé, sua transformação. Hoje, olhando para trás, eu entendo, aquele dia na praça não foi sobre mim, não foi sobre uma guitarra desviada, não foi sobre violência evitada, foi sobre um Deus que corre atrás dos seus filhos, mesmo quando eles se afastam, mesmo quando gritam, mesmo quando atacam, mesmo quando tentam destruir tudo ao seu redor. Carlos não estava lutando contra mim, estava lutando contra a própria dor, e a luz que desviou aquela guitarra também desviou o rumo da vida dele. Eu vi com meus próprios olhos Deus transformando ódio em quebrantamento, rebeldia em rendição, morte em vida. E talvez você que está assistindo a este vídeo agora esteja vivendo exatamente esse tipo de batalha aí dentro. Uma dor que ninguém vê, um grito que ninguém ouve, um questionamento que você nunca teve coragem de confessar. Deus, por que o Senhor não me ouviu quando eu mais precisei? Quero ler com você um texto que marcou meu coração naquele dia. Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Foi isso que eu vi acontecer diante dos meus olhos. Deus estava perto, perto de Carlos, perto dos que observavam, perto de mim. E Ele está perto de você agora. Muitas vezes, a dor nos faz acreditar que Deus nos abandonou. Mas a verdade é que existem batalhas internas que fazem tanto barulho na alma que não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. E Ele, em sua misericórdia, usa momentos inesperados, até confrontos, para nos arrancar da autodestruição. Talvez Deus esteja tentando falar com você há meses, anos. Talvez Ele esteja desviando guitarras que você nem percebeu, livramentos que você nunca soube, proteções que só o céu testemunhou. E hoje Ele está usando esta história para gritar ao seu coração: eu estou aqui, eu nunca te abandonei e quero te trazer de volta.
Qual é a guitarra que tem sido lançada contra a sua vida? Dor, culpa, medo, pecado, solidão, e que você precisa entregar a Deus hoje. O que está impedindo você de ouvir a voz de Deus? Você está disposto a permitir que Ele fale ao seu coração novamente? Essas perguntas não são para me agradar. São para você decidir sua vida espiritual hoje. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo esta história, por aquele que está ferido por dentro, por aquele que perdeu alguém, por aquele que se sente abandonado, por aquele que carrega rebelião, dor ou culpa no coração. Assim como o Senhor estendeu sua mão sobre a praça de Guadalajara, estenda agora tua mão sobre este lar, este telefone, este coração. Traz cura, traz perdão, traz libertação. Que todo peso seja removido, que toda acusação caia por terra, e que tua luz, a mesma luz que desviou uma guitarra, desvie agora toda a seta do inimigo da vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Se esta história falou com você, deixe um comentário contando de onde você está assistindo. Seu comentário fortalece este canal e ajuda mais pessoas a ouvirem mensagens como esta. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, onde o milagre começa, e ativar o sininho para não perder nenhuma história que fortalece a fé. E, se você deseja dar um passo a mais na sua vida espiritual, eu te convido com muito carinho a conhecer o e-book 33 Orações para Tempos Difíceis. Por menos de 10 centavos por dia, você investe no seu relacionamento com Deus e ainda apoia este canal a continuar produzindo histórias transformadoras como a de hoje. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Que Deus te abençoe. E lembre-se, aos filhos de Deus ninguém humilha, porque Ele mesmo os defende.